Oi gente, tô hoje gravando mais um vídeo depois de 1 bilhão de anos sem postar. E como o roteiro ficou gigante, eu vou fazer alguns cortes para falar parte por parte e não tá me enrolando nesse monte de informação. Hoje eu quero falar sobre Frozen, uma coisa que eu acabei descobrindo meio que sem querer e eu fiquei chocada. Então, o filme que a gente tá vendo nos cinemas agora não é Frozen 2, é Frozen 3. O título do vídeo não tá errado, é isso mesmo. Frozen 2 só existe em livro, que é esse daqui, que se chama Floresta Sombria. Não sei se a câmera tá focando ele, mas eu soube que há um outro livro sobre o filme mesmo, um livro oficial, em que o final é até diferente, que Arendelle é destruída pela água e o pessoal da floresta ajuda a reconstruir no final, mas eu ainda não consegui encontrar esse livro para eu dar uma olhada. Mas seguindo o Frozen 1, ele é igualzinho ao filme. Eu não fiz vídeo sobre ele, mas é um livro fantástico. Eu acho que quem é muito fã de Frozen deveria lê-lo, porque ele mostra cenas que a gente sabe que aconteceram, mas não aparecem no filme. Cenas que estão lá, mostra do ângulo de vista de outros personagens. Ele tem muita coisa boa para complementar o filme. Inclusive tem uma cena linda do final que eu fiquei bem triste de terem cortado, que é uma cena bem libertadora de Anna sozinha olhando o Hans sendo levado embora. Eu queria muito que tivesse essa cena no filme. Mesmo assim, mesmo não tendo, acho que Frozen 1 continua sendo melhor, porque eu não gostei desse segundo. Da metade pro filme, da metade para o final, o filme acelera demais, se perde um pouco, ficam as coisas meio desconectadas e eu realmente não gostei. Só quando eu li o livro que eu entendi porque algumas coisas aconteceram que eu consegui aceitar melhor. Mesmo assim, eu ainda acho que o filme teve muito problema, acabou rápido demais. E ao longo desse vídeo agora eu vou falar de alguns problemas desse filme e coisas que ficaram meio sem uma explicação muito boa, que eu só consegui entender quando eu li o livro. E depois o livro do Frozen 2, A Floresta Sombria, ele segue esse daqui. Ele deixa bem claro que essa história está sendo levada em consideração. E ele começa na mesma noite em que Anna foi atingida acidentalmente por Elsa. Lembrando que se você não quer spoiler do livro 1 ou do 2 ou do filme que está nos cinemas agora, deixa para ver esse vídeo depois. Contando resumidamente a história desse livro, ele, como eu já disse, começa na noite em que ocorreu o acidente, quando as meninas eram crianças. Ele começa com um pesadelo de Anna com um lobo branco matando Elsa. Ela não vê isso acontecendo, ela deduz, mas é um pesadelo bem tenso. E ela acorda confusa e ela vê os pais do lado dela. Praticamente está se passando na hora em que eles chegaram no castelo depois de ver os trolls. Aí o livro dá um salto para depois do filme e livro de Frozen 1, em que aparentemente é um dia normal, mas o povo do reino começa a trazer para Elsa problemas com os animais, com a colheita de uma doença misteriosa que ninguém tem ideia do que é ou de onde veio. Enquanto elas estão, Anna e Elsa, procurando pistas para o que pode ser isso, tentando descobrir se isso já aconteceu no passado do reino, elas vão à biblioteca do castelo e Anna, Olaf, sem querer, encontra um quarto secreto na biblioteca. E lá Anna encontra muitos livros sobre magia, sobre o passado, sobre as lendas da origem de Arendelle. E ela descobre que os pais dela visitavam aquele quarto e ela não sabe por que, nunca contaram para elas. Mas apesar desse livro, por sinal, não ter nada a ver com o filme, mesmo porque o filme é a continuação desse livro, logo o filme é Frozen 3, nesse quarto ela também encontra citações aos Nortruda. Eu não me lembro se é esse o nome que deram à tribo em português, mas eu acho que é. Ela encontra um livro que se chama Os Segredos dos Detentores de Magia, que tem muita coisa em um idioma que ela não entende. Algumas a mãe dela traduziu e escreveu, outras não. E nesse livro tem muita coisa sobre magia, sobre feitiços, sobre a tribo dos Nortruda. E em uma página especial, Anna encontra uma imagem de um lobo branco, muito similar ao do pesadelo dela, e lá tem escrito Natimara. Então, no meio de toda essa confusão para buscar uma solução para essa doença que está atingindo os animais,
e depois as plantas, Elsa está sendo pressionada pelas pessoas do reino que querem uma resposta, que estão com medo. Ela estava em iminência de fazer uma viagem, que é uma tradição dos governantes de Arendelle, viajar para vários reinos, como para afirmar alianças comerciais, essas coisas. Inclusive, uma coisa que eu adorei, um dos reinos que é citado é Corona. Eu tive uma esperançazinha de que falasse alguma coisa de Rapunzel nesse livro, que Elsa fosse realmente a Corona ou até Ana, mas não rolou. Corona é citado 2 vezes no começo e no fim do livro tem uma cena em que tem Ana e outras pessoas estão no navio que Elsa usaria para a viagem e eles acabam precisando usar uns lencinhos que eram presentes para o pessoal de Corona. Não deixa claro se são aqueles mesmos lencinhos que aparecem enrolados, igual que José comprou para Rapunzel quando eles chegaram na festa no reino. E depois, no fim, tem uma cena linda, linda, em que os dignatários dos reinos aparecem lá e dizem que Corona é um deles. Não deixa claro se a Rapunzel tá entre as pessoas do navio. Mas voltando à história, no meio de tudo isso se forma uma confusão. As pessoas pressionam Elsa. Ana se sente distante da irmã. Ela tá sentindo que Elsa tá afastando ela e isso começa a deixar ela muito angustiada. Ela começa a se sentir inútil e isso começa a gerar uma tensão e uma série de problemas em cadeia. E numa noite em particular que Ana tá se sentindo muito mal com tudo isso, ela tá estudando o livro Os Detentores de Magia, procurando talvez uma solução para a doença do reino, mesmo que Elsa tenha ficado apreensiva e dito para ela não fazer isso. Então ela acaba encontrando um feitiço que promete transformar os sonhos de alguém em realidade. E ela tá tão cansada com tudo que ela senta no tapete do chão do quarto dela e dá uma olhada. Ela nem lê em voz alta, ela só lê, ela nem se toca do que ela tá fazendo e acaba dormindo ela mesma. Ela tem mais um pesadelo, o pior de todos os pesadelos que ela já teve com esse lobo branco. E por sinal, eu esqueci de falar que durante toda a vida dela, desde o acidente, ela sonhou com esse lobo. Ele tem mais coisas sobre ele mais pra frente do livro. Então ela acorda horas depois e percebe que dormiu no chão e acorda aterrorizada com o pesadelo. E ela lembra de quando ela era criança, que a Elsa tinha pesadelos, o rei e a rainha levavam chocolate quente para elas, contavam histórias. Ela resolve ir na cozinha do castelo para fazer chocolate quente. E aí o castelo está bem sinistro, bem vazio, porque Elsa dispensou todos os funcionários para que eles pudessem ajudar as famílias deles que estão sofrendo com essa doença da colheita e dos animais. Só Gerda e Kai, que são aqueles 2 principais que estão sempre ajudando, ainda estão no castelo, além de Ana, Elsa, Olaf, Sven e Kristoff. Aliás, não, Sven e Kristoff, eles foram atrás dos Trolls procurar pistas para o que está acontecendo no reino, e até essa cena em que Ana vai até a cozinha sozinha no meio da madrugada, eles não chegaram. E isso é uma das coisas que está angustiando muito ela, que ela está com medo de ter acontecido alguma coisa, porque eles estão demorando a voltar. Ela chega até a cozinha e acha estranho, bem estranho. O castelo tá muito sinistro, apesar de os funcionários não estarem lá. Ela nota uma coisa esquisita no ar e de repente ela escuta um barulho, para o que tá fazendo e ela vê alguma coisa branca estranha passando pela porta. Quando ela sai, ela vê um lobo branco gigantesco de olhos amarelos, igual do sonho dela. E por um momento ela fica ali pensando se ela tá sonhando acordada, e ela observa e percebe que não. E ela fica tentando pensar numa maneira de sair da situação e o lobo ataca ela. Ela sai correndo desesperada e consegue chegar ao quarto de Kai. E ele tá dormindo e ela percebe que ele tá tendo um pesadelo. Quando ela tenta acordá-lo, ele acorda que nem um zumbi. Os olhos dele ficam amarelos, ele começa a gritar e fica maluco. E ela sai correndo. Ela nem pensa em ir atrás de Gerda, porque ela escuta Gerda gritando. E ela sai correndo atrás de Ana, e de Elsa e de Olaf. E encontra os 2, eu não me lembro, acho que na biblioteca, em algum lugar. E ela começa a dizer, tem um lobo no castelo, tem um lobo. E Elsa, a princípio, acha que foi só um pesadelo e que ela tá assustada e imaginando coisas. Até que o lobo alcança elas e começa uma perseguição pelo castelo. Então Kristoff e Sven chegam e o lobo encurrala todos eles. E Gerda e Kai, eles estão como zumbis, sendo controlados pelo lobo. Eles pegam
uns objetos perigosos e bloqueiam a saída do castelo, saem correndo atrás deles. Então Ana lembra que no livro dos Detentores de Magia, ela viu passagens secretas no castelo que ela não conhecia. E a única saída que eles encontram com a saída principal bloqueada é uma dessas passagens, que ela nem sabe onde vai dar ou se tem saída, mas é o que eles têm. Então eles vão e conseguem chegar à cachoeira que dá para o lado de fora do castelo. Quando eles chegam na aldeia, eles percebem que tá tudo muito quieto, tudo muito estranho. Quando eles chegam lá também já amanheceu. Algumas pessoas continuam dormindo, mas eles percebem que não tem ninguém andando pelo reino. Eles começam a ouvir gritos e deduzem que aconteceu com a população a mesma coisa que aconteceu com Caigerda. E Sven começa a apresentar sinais da doença misteriosa que faz os animais ficarem com o pelo completamente branco, dormirem e não acordarem mais. Então eles entram na aldeia em busca de hortelã, porque Elsa descobriu, enquanto ela estava pesquisando, perguntando às pessoas e verificando os animais, que o hortelã não cura, mas ele retarda os sintomas da doença. Então ela consegue pegar um pouco em uma loja e Sven não... ele tem uma melhora nos sintomas. E depois ele tem uma recaída, mas nesse momento ele fica bem. Ela sem querer acorda a botânica e ela é obrigada a trancar a porta por fora com gelo para a mulher lá dentro, porque tá todo mundo maluco, que nem um bando de zumbis assassinos. Eles são obrigados a fugir do reino e no meio do caminho eles encontram Oaken. Não sei se é assim que fala o nome dele, aquele cara grandão da lojinha que jogou Kristoff pra fora no Frozen 1. E lá eles encontram a loja dele no estado de caos. Pela primeira vez na vida a loja tá fechada, até a sauna tá fechada, a família dele nem tá lá. A loja tá toda bagunçada, com as coisas tudo encostadas no canto, portas e janelas bloqueadas, tá parecendo um campo de guerra. E só quem eles encontram lá é Oaken, acho que Turva, eu não me lembro como é que fala agora o nome dela. Ela é uma ferreira que trabalha no reino. E Weil, não sei também se é assim que fala o nome dele, que é um jornalista que Ana não gosta dele, porque ele costuma fazer umas perguntas que aparentemente colocam o governo de Elsa numa saia justa. Ele faz isso, inclusive, no começo do livro, e é isso que gera um dos picos de confusão, porque já tá todo mundo nervoso, com medo, e Ana fica furiosa quando ela vê ele contestando a competência da irmã dela, e ela jura que elas vão resolver tudo isso em 3 dias. Ela acaba discutindo com Elsa, porque Elsa disse não tem ideia de como ela vai resolver isso em 3 dias. E é aí que Ana começa a ficar super desesperada, e nessa mesma noite acontece outra coisa que é o que faz Ana perder a cabeça e ler o feitiço sem nem perceber o que estava fazendo. É quando ela percebe que o pesadelo dela veio para a realidade, ela começa a se sentir culpada, achando que ela fez algo de errado, que em vez do sonho dela, que seria curar a doença, virar realidade, ela acabou transformando o pesadelo dela em realidade. Então, da loja de Oaken, eles descobrem que existe um místico, que na verdade é um cientista, que vive em algum lugar nas montanhas chamado Zorenso. E eles têm que ir atrás dele, porque ele é a última esperança de Arendelle de saber o que é que está acontecendo, de talvez ter alguma cura. E nessa hora, Sven acaba dormindo, Kristoff fica em pânico, desesperado, e eles têm que se separar por medo da Natimara, ou... Elas não sabem ainda nem que esse monstro se chama Natimara. Da infestação chegar até a cabana, Elsa instrui que Oaken, o jornalista, a ferreira e Olaf e Sven fiquem no navio real, que ainda está lá no porto, da viagem que acabou sendo cancelada por causa disso, enquanto ela, Ana e Kristoff vão atrás desse místico. Uma coisa interessante que eu só ia falar no fim do vídeo, mas eu vou falar logo porque eles aparecem, é que Frozen 2 apresenta uma raça nova que a gente desconhecia, chamada Rudrfolk. Pelo menos é assim que escreve. Eles são um tipo de duende que vive no subterrâneo de uma mina abandonada nas redondezas de Arendelle, e eles são capazes de se camuflar no ambiente de uma forma que ninguém consegue enxergá-los. Eles não são invisíveis, mas eles têm uma camuflagem tão perfeita que ninguém enxerga. A gente acaba descobrindo no livro que eles sempre estiveram perambulando por Arendelle desde o Frozen 1, só que ninguém consegue ver eles.
Só Ana, no fim do livro, tem uma cena que durante 1 ou 2 segundos ela consegue enxergar 2 deles. E só. E nessas minas tem uma lenda de que essa raça vive lá. Inclusive, os pais delas duas contavam histórias para elas sobre os Rudderfolk quando elas eram crianças. E as pessoas acreditam que eles são ladrões, que eles roubam coisas, que eles são perigosos, que eles atraem os humanos para caminhos que eles se percam e nunca mais voltem. E um dos motivos que dizem da mina ter sido abandonada é que os mineradores começaram a desaparecer lá dentro, supostamente por culpa dos Rudderfolk. O que na verdade a gente descobre que foi porque eles judiaram tanto, tiraram tanto da mina que as paredes ficaram finas demais, começaram a gerar muitos deslizamentos e a solução foi fechar a mina. Mas as pessoas acreditaram que um dos motivos é que os Rudderfolk causavam os deslizamentos e até tem uma placa lá dizendo que esse pessoal vive lá, que é perigoso que ninguém se aproxime. Então Ana, Elsa e Kristoff seguem até a casa de Sorenson, que fica num lugar super alto, que eu não tenho ideia de como é que esse homem sobe lá. Porque eles só conseguem porque Elsa faz uma escada de gelo. E uma coisa interessante, que é uma pista, um spoiler do final da história, que eu não percebi na hora. Tem um momento em que Elsa tá usando o poder dela para eles conseguirem fugir do lobo, e cada vez que ela usa, o lobo fica maior, maior e maior. Ana percebe isso, mas não sabe por quê. E no caminho, eles têm 3 dias para resolver o problema. No caminho, Elsa e Ana continuam meio que desconfortáveis uma com a outra por tudo que está acontecendo. Ana continua sentindo um peso muito grande porque acha que tudo foi culpa dela. Ela acaba mostrando para Elsa o papel do feitiço que ela guardou no bolso. E elas acabam não brigando, mas Elsa fica nervosa, fica mais desesperada e ela encontra no fim uma observação que Ana não viu, que o feitiço não garante tornar o que você quer realidade e que se não for revertido em 3 dias se torna permanente. Isso deixa Ana ainda pior, ainda mais angustiada, e conforme ele só tem a essa altura mais um dia e algumas horas ou 2 dias para resolver o problema, quando o sol nascer pela 3ª vez, se eles não resolverem, vai se tornar permanente. E a tensão começa a crescer entre elas duas, até que chega num ponto que Ana não aguenta mais. Elas acabam brigando, Ana sai correndo sozinha. Eles estão patinando em cima de um lago que Elsa congelou, para que eles pudessem ir mais rápido até a casa de Sorenson, senão não ia dar tempo. E quando elas brigam, Ana sai patinando sozinha. E ela esquece completamente que Elsa tinha garantido que ia tornar o gelo espesso o suficiente para suportar só o peso deles, mas se qualquer coisa pesada como um lobo gigante pisasse, ia afundar. E ela tá indo tão rápido e colocando tanta força nos pés que o gelo acaba quebrando e ela quase morre afogada nesse lago congelado. Por segundos Elsa consegue salvá-la e é uma cena linda que elas conversam, elas se entendem. Sério, gente, é uma cena muito bonita, que infelizmente não dura muito porque eles têm que correr contra o tempo. Quando eles finalmente chegam na casa desse místico, ele explica que ele não é místico, que ele é cientista, mas que ele é sim especialista em mitos e lendas, como Oaken falou. E existe um mito que é o da criação de Arendelle, o reino foi criado por um cara chamado Aren, que ele foi tão corajoso e bravo que o Sol fez uma espada de seus próprios raios chamada Revoluta e entregou para que ele pudesse proteger o reino, e que com essa espada ele cortou o fiord que gerou Arendelle e enfrentou vários perigos que ameaçaram o reino, até que um dia ele foi engolido por um dragão no mar e nunca mais foi visto. A história dele é essa. E elas acham que encontrando essa espada, elas podem derrotar Natimara. Mas Sorenson, ele, apesar de conhecer todos os mitos e lendas, ele não acredita em nada. Ele acha que é tudo só uma invenção, história para criança. E uma coisa que é bem engraçada é que, apesar de ele achar que é tudo lenda, os Rudderfolk assustam ele. Ele diz, eles não existem. Mas ele morre de medo porque ele também acredita que eles são ladrões, que eles são perigosos, que eles são mentirosos. E que nas minas, aquela placa que fala para ficar longe é verdade. Enquanto eles estão lá estudando todas as informações que Sorenson tem, elas contam tudo o que houve, é quando elas descobrem que esse espírito se chama Natimara
e que ele surge através do medo de uma criança. Quando uma criança tem um medo muito grande, e a partir do momento que ela não consegue mais controlar, de tão grande que esse medo fica, esse medo se materializa na Natimara. Não ficou claro se a Natimara é sempre um lobo. Eu creio que seja, porque tem isso no livro. Mas deixou a dúvida porque muitas vezes no livro Elsa fala que desde que ela era criança, quando ela se sentia triste ou com medo, ela tentava lembrar das histórias que os pais contavam para ela e também olhar as estrelas, e que a constelação favorita dela é Lupus, que é um lobo. E eu fiquei pensando se a Natimara é um lobo por causa disso ou se é um lobo sempre. Ficou em aberto, embora eu acho que é porque tinha no livro. Então, Ana começa a encontrar sentido em por que esse lobo perseguiu elas a vida toda, porque naquela noite o pior medo delas se concretizou, o mundo delas duas desabou e nunca mais Ana parou de sonhar com esse lobo. Embora ela pergunta a Elsa se Elsa teve algum sonho estranho, e Elsa não quer dizer a princípio. E depois ela diz que não, que os truques que a mãe ensinou funcionaram com ela, mesmo que com Ana não. E aí a Natimara acaba encontrando eles. Eles são obrigados a fugir da casa de Sorenson e vão parar nas minas, porque realmente não tem outro lugar para ir. E na entrada da mina, Natimara alcança eles de novo, ficando cada vez maior e maior. Sério, gente, o lobo cresce a proporções gigantescas, de ficar do tamanho de um touro até quase do tamanho do castelo no final do livro. Então Sorenson fica para trás porque eles encontram um carrinho para descer pela mina, mas o peso não tá deixando o carro se mover. Então Sorenson sai para que eles possam ir e fica para trás para enfrentar a Natimara. E elas vão embora, entram mina adentro, e nisso eles ficam meio perdidos. E também todo mundo que dorme, pelo que se viu na história até esse ponto, facilmente é possuído pela Natimara. Então já faz mais de 24 horas que nenhum deles dorme. Eles estão exaustos. Tem uma hora que Christopher quase apaga, mas Annie e Elsa acordam ele para eles continuarem andando. E no meio disso tudo, eles começam a cantar para manter Christopher acordado. Elas duas cantam juntas e começam a ouvir o canto delas de volta. E percebem que não é um eco, é uma voz, como se fosse uma voz de criança. E seguindo o rastro do som, elas encontram a criança. E Ana fica chocada porque ela acha a princípio que é uma criança que se perdeu no meio do caos que o reino tá e foi parar ali. Mas Elsa percebe que a criança tem orelhinhas pontudas, e é aí que elas se tocam que aquilo é uma criança Rudolfolk, que eles realmente existem. E apesar de todo mundo achar que eles são perigosos e tal, Ana vê o outro lado da história. Ela acha que eles são bons em encontrar coisas perdidas e que eles podem ajudar a encontrar a Revoluta. A criança se assusta com eles e quase cai de um penhasco. E Ana fica se perguntando se a criança não fez isso de propósito para que eles caíssem no penhasco. E aí ela acabou caindo junto. Mas por pouco Ana consegue pegá-la de volta, fazer a criança confiar nela. E ela começa a tentar conversar com a criança, perguntar se há outros deles por ali, se ela pode ajudar. E a criança não fala direito, ela só repete o que eles dizem, repete, repete, repete. E a menina sai correndo, correndo, correndo. Ela corre a uma velocidade assustadora, até de costas. E eles correm, correm como uns loucos, até procurando a criança. Chega um ponto em que um deles se distrai com alguma coisa e a menina é tão rápida que eles perdem ela. Outra coisa é que Ana percebe que a pele dela muda de cor conforme o ambiente. Então Elsa fica ainda mais desesperada e quer procurar um caminho para sair e voltar ao reino, porque o tempo está esgotando. Mas Ana insiste em seguir a criança porque ela acha realmente que os Rudolfolk podem talvez já ter encontrado a Revoluta. E eles acabam conseguindo. Eles encontram uma vila subterrânea que eu acho uma pena não ter imagens no livro, porque Ana disse que essa vila é muito bonita, eu queria ver. Então eles são atacados por outros Rudolfolk adultos, que também não falam direito, só repetem coisas e entendem tudo distorcido. E eles levam Ana, Christopher e Elsa para um rio de lava e eles querem jogar eles lá. E eles não caem por pouco, porque o líder da tribo chega, acompanhado pela criança que levou eles até lá. Ele se desculpa e explica que os humanos que eles já viram fizeram mal ou queriam roubar coisas deles. E a família, eles realmente não falam bem outras línguas, porque eles não têm necessidade de se comunicar constantemente com os humanos. Eles só falam pouca coisa
porque eles só usam a linguagem para confundir os humanos e fazer eles se perderem. No caso de humanos que querem fazer alguma maldade por lá. Então ele acaba permitindo que a guia dele, a ajudante, leve eles até uma biblioteca que eles têm, que não é exatamente uma biblioteca de livros. Ele é o bibliotecário, por sinal, além de ser o chefe, por isso que ele consegue falar tão bem, e essa ajudante dele também. Então lá eles encontram muito objeto perdido. Um detalhe que dentro desse reino dos Rudderfolk é um reino anti-Natimara. Não só todo mundo consegue se camuflar lá, como eles conseguem apagar as luzes de repente, se for necessário, de uma forma que ninguém perceba que tem habitações lá. E a Natimara não consegue sentir nem perceber onde esse reino tá. Então, quem tiver dentro é imune, pode dormir, pode ficar lá, a Natimara nunca vai encontrar. E é nesse caminho até a biblioteca, eles estão numa jangada em um rio subterrâneo, que eles conseguem dormir e se recuperar um pouco. Depois de mais de uma hora revirando essa biblioteca para cima e para baixo, eles não encontram nada. Nada. E a ajudante do chefe, eu esqueci o nome dela agora. Obscuren é o nome dela. E a criança se chama Echo. E ela conta que a lenda dele sobre o mito de Aren, como ele morreu, é um pouco diferente. Os arendelianos dizem que ele foi engolido por um dragão. Os Rudderfolk acreditam que ele entrou no navio, foi para o mar, enfrentar uma ameaça desconhecida e nunca mais voltou. Então Ana liga os pontos e ela descobre que a espada provavelmente está em um navio em forma de dragão que eles encontraram no túnel por onde eles fugiram do castelo. Até na hora que eles encontram esse navio, Elsa fala que antigamente os grandes líderes de Arendelle eram enterrados em seus navios e que aquele provavelmente podia ser o navio de Aren, mas que Aren estava mais para a lenda do que para a verdade, que ninguém sabe se ele realmente existiu. Então ela percebe que aquele tempo todo a espada estava no castelo. Obscuren leva eles para fora da mina e no caminho de volta encontra o Zorenson. Ele tá machucado da luta com a Natimara, mas tá bem, não tá possuído, tá vivo. E eles tentam falar pra ele o que houve com os Rudderfolk. E ele começa de novo com aquela história que eles não acreditam, que eles são perigosos, que a gente descobre que eles realmente não são. Eles só encontram coisas perdidas mesmo, eles não roubam, como todo mundo pensa. E nesse momento a Natimara alcança eles de novo e acaba possuindo Zorenson. E pra Anne e Elsa conseguirem chegar ao castelo, Kristoff fica pra trás pra lutar. E é uma cena de cortar o coração, porque elas tem um penhasco que elas têm que saltar para passar pela floresta que leva de volta pro reino. E Elsa ainda dá a Ana uma chance delas voltarem a resgatar Kristoff. E ela chora, ela fica num dilema terrível entre voltar atrás do que ela quer, porque ela tá desesperada por Kristoff, e entre fazer o que ela sabe que é preciso. Que elas têm que chegar em Arendelle o mais rápido possível, porque a essa altura do livro é uma questão de horas até o pesadelo se tornar eterno. E ela, com a maior dor da vida, diz pra Elsa seguir. Uma coisa linda que eu queria ter visto, eu queria ver isso no filme. Elsa tem um bichinho novo que a gente nem sabia que existia, só se ler esse livro. Um urso gigante, branco, lindo, chamado Bjorn, que ela cria um trenó de gelo para o urso puxar e levar eles de volta para Arendelle. Então elas conseguem chegar no reino. O urso leva elas até a saída secreta por onde elas fugiram e volta para tentar ajudar Kristoff. Elas encontram a espada. Depois de muito procurar no navio, elas estão quase desistindo. Então Ana lembra que o reino acredita que Aren foi engolido por um dragão. Então ela acaba encontrando a espada na boca do dragão. Elas saem. E quando Ana já tá armando um plano para elas derrotarem a Natimara, Elsa prende ela numa redoma de gelo. E ela fica confusa, porque aparentemente ela já tem... O espaço da câmera acabou e eu tive que parar para arrumar isso. Mas continuando, quando Elsa deixa a Ana presa e vai lutar sozinha, ela fica ainda mais confusa, porque aparentemente já estava tudo resolvido entre elas. E ela é obrigada a assistir de longe enquanto ela grita, sem conseguir ser ouvida, a Natimara derrotar Elsa, quebrar a revoluta e conseguir possuir Elsa. Nesse momento a prisão de gelo se derrete e Ana consegue chegar até ela, mas acaba desmaiando.
e acorda no navio com Olaf e Sven, que continua adormecido e o pelo dele já tá quase todo branco. Oaken e os outros, o jornalista e a ferreira também estão lá ainda. E ela sente toda a esperança dela se esvair, porque ela perdeu Elsa, ela não sabe o que aconteceu com Kristoff, Bjorn também sumiu. Então, nesse momento eles acabam se entendendo, porque ele leva ela para os aposentos de Elsa no navio, e Ana acha estranho que o aposento está inteiro decorado com girassóis, e essa é a flor favorita dela, não de Elsa. Lá ela também encontra uma proclamação de Elsa explicando por que não convidou Ana para a viagem aos reinos. E Ana descobre que ela fez isso porque só confia nela para cuidar do reino, que ela ama o povo, ela ama o reino, conhece muito bem Arendelle, e por isso Elsa a considera a pessoa perfeita para isso. E ela pergunta para a turva se é possível consertar a Revoluta, mas os pedaços que ela quebrou são muito pequenos, ela tá sem os equipamentos, não tem como acessar a ferraria dela. E um momento que Olaf é uma das melhores coisas desse livro, porque Ana ensinou ele a ler e agora ele vive lendo e filosofando sobre a vida. Ele e ela começam a juntar os pedaços da Revoluta, tem até o nome da espada, se eu não me engano, escrito no cabo, e eles começam a reagrupar as letras de um jeito diferente. E Ana descobre que Revoluta é um código. O que está realmente escrito é True Love. Então ela começa a pensar e ela decide voltar a Arendelle. A esse ponto, quando eles chegam com o navio perto, na frente do castelo, tá um vento terrível de areia negra, porque a Natimara, na verdade, a Natimara é um tipo de areia, ela se manifesta como areia negra para poder entrar em qualquer brecha de qualquer lugar, de qualquer coisa. E também se transforma num lobo quando tá cara a cara com as pessoas que ela quer aterrorizar. Cada pessoa que sente medo, ela fica maior e maior e maior. E tá um turbilhão de areia negra tão forte que o navio não consegue chegar lá perto. Ana consegue saltar para o pátio do castelo e a Natimara aparece na frente dela para impedir que ela chegue até Elsa. E também Kai e Gerda também estão lá. Então, ou quem fica lá no pátio para impedir que eles dois cheguem, impeçam Ana de entrar. E quando ela chega, é uma visão meio assustadora para os padrões de Frozen. Elsa está no trono, possuída pela Natimara, chorando, presa em algum pesadelo. Ana tenta várias vezes chegar até ela e a Natimara vai para cima e ataca. E por algum motivo, nesse momento, Ana percebe que não importa o quanto a Natimara ataque ela ou o que faça, as garras e os dentes passam direto, como se ela fosse um fantasma. Ela chega até a se perguntar se ela morreu. Mas a Natimara começa a se desesperar por perceber que não está conseguindo. Os ataques dela não estão surtindo efeito. Então Ana consegue chegar até Elsa. A Natimara joga areia negra para tentar separar as duas, mas Ana insiste. E é uma cena triste, muito linda. Ela consegue ver o que Elsa está vendo no pesadelo na hora que ela toca nela. E ela descobre que o dever de rainha, por mais que Elsa se empenhe e que seja uma boa rainha, isso sufoca ela. Uma coisa que acontece com pessoas que ficam muito tempo no isolamento, especialmente desde crianças, é que essa pessoa se torna incapaz de conversar com os outros. A pessoa não sabe como puxar conversa, nunca sabe o que responder, não sabe como sair de uma conversa, entre vários outros traumas. E ela percebe que Elsa não é calada só porque ela é uma boa ouvinte. Ela é porque falar com qualquer pessoa assusta ela. Então, ela percebe que o maior medo de Elsa, além de perder ela mesma, Ana, que é a irmã, é ser uma rainha ruim e não conseguir cuidar do povo. Então Ana começa a falar com ela e insiste até conseguir fazer Elsa voltar à razão. E essa cena é linda. Eu queria muito ver isso num filme. E a partir desse momento a Natimara começa a diminuir, até virar um filhote e só restar um grão de areia que Elsa guarda dentro de um cristal de gelo. A partir daí o pessoal que estava zumbificado volta ao normal e eles não lembram de nada. Eles não lembram nem que a doença que se estabeleceu no reino, que elas estavam chamando de ferrugem branca, foi culpa da Natimara. Todo mundo acha que foi só um surto, uma epidemia de um inseto lá. E Kristoff volta e a gente descobre que ele foi possuído pela Natimara.
E ele lembra mais ou menos do que aconteceu. Ele fica sem saber o que foi verdade, o que não foi. E Sorensen, que também estava possuído, ele volta, ele até mandou uma carta para elas duas depois dizendo que ele vai visitar Arendelle. Gente, é um personagem muito engraçado, porque por estar tantos anos isolado nas montanhas, ele não tem ideia de nada do que o mundo é agora. E aí ele fica curioso, e ele conhecia os pais delas e ele até mandou uma carta dizendo que vai visitar. E a viagem de Elsa acaba sendo cancelada e os dignatários, ao invés de esperar a visita dela, eles vão até Arendelle. É até nessa hora que fala que um dos navios é de Corona. É uma cena muito linda também. Ana mostra para Elsa que ela transformou o quarto secreto em um refúgio, para quando Elsa quiser fugir um pouco do trabalho, ela poder ficar em um lugar em que ninguém encontre ela e interrompa, para que ela possa descansar e não se estressar e se sobrecarregar tanto. E aí nessa hora elas vão até a varanda e veem os navios chegando. É uma cena muito, muito linda. E é aí que chega no filme. Esse livro termina com a mesma cena que o filme começa. A última cena se passa 1 mês e 1 semana depois que isso tudo aconteceu. Na hora em que Ana acorda e percebe que Elsa saiu do quarto. Na hora que ela tá lá cantando Into the Unknown, invoca aquele monte de cristais. Na hora que a música acaba e os cristais quebram, Ana vê ela da janela. Elsa chega a olhar pra ela e ela se assusta quando percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. Inclusive, eu vou falar depois do que aconteceu antes. Ela corre para fora do castelo, na direção de Elsa, e o livro acaba aí, que é onde o filme começa. Na hora que Ana acorda, ela tem um sonho que ela chega a se assustar, porque ela pensa se a Natimara não pode ter voltado, porque no sonho é tudo feito de areia negra, é tudo preto. Ela vê o oceano, ela vê a floresta, ela vê o Nock, ela vê o Brunis, ela vê os elementos da natureza e ela acorda com medo, mas ela para pensar, analisa e vê que a Natimara não tem como ela ter voltado, que é outra coisa. E aí entra na cena do começo do filme. Eu não tenho ideia de por que a Disney pulou esse livro. Porque é uma história fabulosa. Nenhum personagem eu me lembro de ter sido mal aproveitado. Até os Trolls nem aparecem, eles só são citados. Que Kristoff no começo foi procurá-los e não achou. Só depois eles descobriram que quando a Natimara surge, os Trolls se escondem, porque ela é meio que um predador natural deles. E depois a gente fica sabendo que eles voltaram. Eles nem aparecem no livro, mas eu preferi assim do que eles aparecerem e serem mal aproveitados. A história é muito bem escrita. É desses livros que você começa a ler e você só para de manhã porque você não aguenta mais o sono. Porque você não consegue parar de ler. Acho que desde Harry Potter eu não li um livro desse tamanho tão rápido. Ele tem umas 350 páginas, mais ou menos. Eu não sei se pelo terror da história, porque tem algumas passagens que é um terror pesado. A perseguição da Natimara no castelo, a perseguição da Natimara na montanha e outras coisas. Para uma criança seria uma coisa muito pesada. O que eu acho que não é uma desculpa, porque dava para adaptar. Eu ia achar legal ver um Frozen de terror, mas pelas crianças eu acho que daria para adaptar de uma forma que ficasse menos aterrorizante. Então, acho que isso não seria um problema. Mas eu não estou exagerando. Se alguém com problema cardíaco ler esse livro, tem algumas passagens que é capaz de a pessoa infartar. Umas 2 ou 3 vezes eu fiquei sem ar lendo ele. Então, eu agora vou falar sobre as ligações do filme, que não é Frozen 2 coisa nenhuma, é Frozen 3 que está no cinema. As ligações dele com esse livro, alguns problemas do filme, coisas que ficaram mais explicadas e que a gente pode entender um pouco melhor com o livro. Como eu não consegui resumir a história tanto quanto eu queria e o vídeo já ficou bem grande, eu vou dividir ele em 2 partes. Eu vou acabar esse aqui e no próximo eu vou falar das conexões do livro com o filme. Continue acompanhando.